Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz provou o amor do Pai, o justo Deus pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras, quebrantado por seu amor. Feliz Páscoa! Jesus está vivo. E Ele te ama. Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos, amigos que nos acompanham. Nós com muita alegria iniciamos esse culto comemorando, relembrando e gravando a importante mensagem em nosso coração da ressurreição do nosso Salvador. Aleluia! A tumba não pôde contê-lo. Iniciamos esse culto fazendo a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo de número 28,
Faremos a leitura dos versículos 1 a 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10. Assim nos diz o texto, Mateus 28, versículos 1 a 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, portanto, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Cantemos, queridos irmãos, com muita alegria, o hino de número 270 do nosso inário. Hino esse que nos desafia a lembrarmos do sacrifício de Jesus por nós, em nosso lugar. Sacrifício esse feito na cruz do Calvário, sofrendo intensa dor, morrendo, para que Ele desse para nós o livramento do nosso pecado e a certeza do seu infinito amor. Hino de número 270, logo em seguida eu retorno e farei uma oração de adoração a Deus.
Oremos. Senhor, nós, com muita reverência, iniciamos esse culto. Culto este no intuito de adorarmos àquele que a morte não pôde detê-lo. Culto este que nós iniciamos para proclamar aos quatro cantos, aleluia, Ele ressuscitou, Ele vive. Jesus vive para que hoje nós tenhamos a certeza não apenas do pleno perdão dos nossos pecados, mas do imenso amor dele por nós, demonstrado na cruz do Calvário. Senhor, nós queremos te dizer que todo louvor, toda adoração, toda exaltação dos nossos lábios são exclusivamente àquele que morreu, ao Cordeiro de Deus, que demonstrou o seu grande amor na cruz do Calvário, mas que a morte não pôde detê-lo, porque ele ressuscitou. E é este evento que nos lembra do pleno perdão dos nossos pecados e da reconciliação que nós temos contigo através da pessoa bendita de Jesus. Nós iniciamos esse culto te pedindo que tu recebas, ainda que na nossa imperfeição, mas porque este culto é prestado a nós do mais profundo do nosso coração. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, para o nosso momento de confissão, faremos a leitura ainda no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Faremos a leitura do capítulo de número 26, dos versículos 69 até o versículo 75. Leitura de contrição. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo 26, versículos 69 até o versículo 75. Assim nos diz o texto: Ora, estando Pedro assentado fora no pátio, e, aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, nós muitas vezes, como Pedro, nós negamos a Jesus. Negamos a Jesus com nossas palavras, negamos a Jesus com as nossas atitudes, negamos a Jesus com os nossos pensamentos. E negamos a Jesus todas as vezes que deveríamos falar do amor dele, que deveríamos falar que nele nós temos a nossa esperança. Nós o negamos todas as vezes que deveríamos falar que a morte foi vencida por ele, mas nós nos omitimos. E todos nós, muitas vezes, nós cometemos o pecado da omissão, todas as vezes que deixamos de falar de uma dessas possibilidades ao nosso próximo. E é por isso que nós vamos pedir perdão agora. Vamos reconhecer diante de Deus as nossas falhas, os nossos pecados, e vamos reconhecer diante de Deus também todas as vezes que nós o negamos. Senhor, nesse momento nós estamos envergonhados porque
lembramos de muitas vezes as quais nós deveríamos falar do teu amor, as quais muitas vezes nós deveríamos falar da esperança que temos em ti, as quais muitas vezes nós deveríamos falar que a morte foi vencida, foi aniquilada de uma vez por todas, com a ressurreição do primogênito dentre os mortos. Mas nós muitas vezes nos omitimos por vergonha, nós muitas vezes nos omitimos para que nós possamos ficar bem no meio da sociedade, e nós muitas vezes nos omitimos pelo nosso egoísmo, pelo nosso egocentrismo. Porque sabemos que essa é a mensagem que nos resgatou, mas nós não a compartilhamos com as pessoas. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós te negamos das mais diversas formas. Mas a tua palavra nos ensina que se nós nos reconhecermos o nosso pecado, o Senhor olha para nós e te arrependes do mal que deveríamos ter sido acometido por conta do nosso próprio erro. Por isso que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe e temos a plena confiança desse perdão, exatamente por causa do sacrifício de Cristo, o Jesus, Cristo o Senhor, Jesus, o Filho de Davi. Nós oramos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, e já te agradecemos. Amém. Queridos, ainda no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo de número 26, para esse momento de compromisso, de fé, de vida e de gratidão para com Deus. Nós faremos a leitura dos versículos 6 a 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo de número 26, do versículo 6 até o versículo 13. Assim nos diz o texto. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele ainda à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Queridos, antes de nós fazermos a nossa oração de gratidão a Deus, eu quero que você, com muita alegria no teu coração, não apenas cantando com a tua boca, mas cantando com o mais profundo do teu coração, você cante com muita alegria o hino de número 272 do nosso inário, onde nós vamos entoar dizendo ao nosso Salvador: aleluia, Cristo já ressuscitou. E por essa ressurreição, Ele nos concede graciosamente a salvação, o perdão. E por isso, toda a glória devemos dar ao nosso bondoso Redentor. Hino de número 272 do nosso cenário.
Vamos orar nesse momento? Agradeça a Deus porque Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para sofrer pelos pecados, pelos erros, pelas falhas que você cometeu, que eu cometi. E o sacrifício redentivo, a espada da lei caiu sobre a sua cabeça. Agradeça a Deus do mais profundo do teu coração. E logo em seguida, nós vamos ouvir uma bela canção também, tocada pelo nosso querido irmão Eric. E logo em seguida, após essa canção, nós meditaremos no texto sagrado. Oremos. Senhor, nós queremos louvar, exaltar e engrandecer ao teu santo nome e dizermos com mais profundo brado vindo do nosso coração: aleluia! Ele ressuscitou. E é por isso que nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos e te exaltamos, porque o Senhor sofreu sobre a cruz, porque o Senhor foi esbofeteado sobre a cruz, porque o Senhor foi humilhado, porque o Senhor morreu, mas porque a morte não pôde detê-lo, porque tu ressuscitaste para mostrar que tu eras o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que nós te adoramos com o mais profundo do nosso coração, do interior do nosso ser, do mais profundo do nosso conhecimento, o qual nós podemos alcançar com a nossa limitada mente. Nós entendemos que sobre a morte o Senhor triunfou. E é por isso que nós te adoramos e que nós reconhecemos como o Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós damos a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, porque Tu redimiste um povo para chamar de seu. Receba esta oração que nós fazemos a Ti, Senhor, com o coração grato, com o coração cheio de alegria. Amém. A cruz se ergueu no Calvário e lá levantaram o Cordeiro de Deus. O mundo e o céu contemplarão Jesus padecendo por pecados meus, porque indefeso ele ficou, e a culpa do mundo em si suportou. Enquanto chorava, enquanto sofria, a vida por mim ofertou. Foi por mim, foi por mim. Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por mim, lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou, minha vida mudou, foi por mim. Sentindo a dor do pecado,
pensava em mim, sonhando em ver-me ao seu lado. Mostrou com sua morte seu amor sem fim. Porque sem ajuda ele quis ficar, e espinhos e pregos não quis arrancar. Seus braços se abriram ao mundo inteiro. Morreu para me salvar. Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu. Foi por mim, lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou, minha vida mudou. Foi por mim. Olha para a cruz, olha para a cruz. Lá Jesus está chamando. Olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz. Lá Jesus está chamando. Olha para a cruz. Foi por ti, foi por ti que Jesus sofreu, seu sangue verteu. Foi por ti, lá na cruz, lá na cruz, que Jesus morreu. Foi por ti. Louvado seja Deus por essa linda canção que nós ouvimos agora. E eu quero mandar um forte abraço para esse quinteto abençoadíssimo que nos deu a oportunidade de ouvirmos essa canção, preparando o nosso coração para a pregação da Palavra de Deus nesta noite, que está baseada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo de número 24, versículos de número 36 a 49. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo de número 24, versículos 36 a 49. Nós, normalmente, queridos, fazemos a exposição do texto, como a academia diferencia para nós, de uma forma expositiva. No entanto, hoje, nós faremos de uma forma temática, baseada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo de número 24, versículo 36 até o 49, e assim nos diz o texto sagrado. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados?
E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Senhor, que privilégio para nós é poder falar deste momento tão precioso para nós, cristãos. Falarmos da Tua ressurreição. Falarmos, Senhor, que Tu és um Deus que não apenas se encarnou, que não apenas morreu por nós, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E isso para nós é uma mensagem de esperança. Isso para nós é uma mensagem de amor. Isso para nós é uma mensagem de altruísmo. Isso para nós é uma mensagem de confiança na Tua graça. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, a começar de mim, Senhor, para que Teu povo que nesta noite nos acompanha seja alimentado pelo Verbo eterno de Deus, pelo Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Faça isso, Senhor, não porque nós mereçamos, mas pela Tua misericórdia. E é em nome de Jesus que nós oramos a Ti, Senhor Deus, e Te agradecemos. Amém. Imagine você fazer parte de um grupo liderado por um homem que ficou conhecido no teu tempo. Esse homem, ele não apenas ficou conhecido no tempo, mas nas redondezas. A fama desse homem, o qual liderava o grupo o qual você fazia parte, ele transcendia a região geográfica. A fama desse homem era tanta que por onde esse homem passava, a sua fala, os seus atos, arrebatava multidões. Essas multidões, elas se acotovelavam umas com as outras, elas se empurravam para que pudessem cada vez mais chegarem perto desse teu líder, do líder o qual liderava o teu grupo. E esse homem, esse líder, após um intenso trabalho, após um profícuo trabalho, embora que curto, mas intenso, de 3 anos, esse homem fosse preso, esse líder do qual você fazia parte, do qual você provavelmente compartilhava as mensagens dele no WhatsApp, você curtia as postagens dele no Instagram,
Você provavelmente dizia lá na página do Facebook dele que você o apoiava e dava lá joinha para as mensagens que dele eram postadas também no YouTube. Mas esse teu líder, no qual todos sabiam que você o seguia, ele é preso, julgado injustamente, humilhado, ele sofre e ele finalmente é morto. Certamente você, se fizesse parte, como eu disse, você fazia parte desse grupo desse líder, desse grupo de pessoas que o seguiam. Você, após descobrir que o teu líder foi julgado, sentenciado e morto, você correria para a tua casa, você trancaria a tua porta e você ficaria morrendo de medo, porque você pensaria que provavelmente aquelas autoridades que julgaram este homem, inclusive por terem sido um julgamento injusto, você provavelmente poderia ser o próximo, juntamente com os teus companheiros. E aí você corre para a tua casa, você se esconde das pessoas que o julgaram, e você ficaria com o teu coração amedrontado. Você ficaria trancado na tua casa. Ainda que fosse em um momento de comemoração, em um momento festivo. Aliás, você estaria exatamente como os discípulos de Jesus estavam no texto que nós acabamos de ler. Você estaria com medo da morte, não por causa, evidentemente, dos soldados romanos, confabulados com os líderes judeus, mas se você seguisse da forma que eu acabei de mencionar este líder, e este líder fosse morto, você estaria, primeiro, trancado na tua casa, segundo, você estaria com medo da morte, e terceiro, tudo isto se passaria num período festivo como esse, o qual nós estamos atravessando, o qual nós estamos passando, que é a festa principal comemorada por todos os cristãos, a Páscoa, a ressurreição de Cristo Jesus. Vejam as semelhanças. Nós estamos trancados em casa, com medo de um vírus. Alguns em maior grau, outros em menos grau, mas estamos com medo da morte, ainda que seja uma morte a qual nós sabemos que é apenas a passagem para aqueles que confiam em Cristo. Mas ainda assim, estamos temendo ela. E estamos também atravessando, assim como os discípulos estavam, atravessando o período da Páscoa. Não se trata, queridos, apenas para abrir um parênteses, não se trata de nós acreditarmos ou não em tudo que nós temos visto, temos ouvido, mas na verdade temos ouvido sobre a situação. O mérito que nós estamos tratando nele nessa noite não é esse. O fato é que todos nós, cristãos, ateus, espíritas, agnósticos, seguidores das religiões afro, todos nós, em maior grau ou menos grau, nós estamos, em certo sentido, atemorizados, trancados em nossa casa e também passando pelo período da Páscoa. Pelo menos espera-se que você esteja guardado, se precavendo de alguma forma em tua casa. Não se trata também das disputas políticas, nem do que tem sido alvo de especulação pela mídia, mas do que realmente temos visto acontecer e ouvido também acontecer por pessoas de confiança que estão próximas a nós. E João aqui, queridos, desculpem, Lucas aqui, embora não tratar do que João lá na frente trata na mesma perícope, ele relata, embora que aqui não esteja, mas se você ler o texto paralelo em João,
relata que lá as portas estavam trancadas. Vejam que os discípulos estavam com medo de morrer, trancados em casa, durante a Páscoa, e aí qualquer semelhança conosco. Você que está me ouvindo, é mera coincidência, não é? E é nesse contexto, queridos, que eu quero que você abra as janelas, não apenas da tua mente, mas do teu coração, para que nessa noite nós possamos meditar no tema Cristo, verdadeiro motivo para celebrarmos a Páscoa. E o primeiro motivo que eu quero destacar para vocês nesta noite é a gratidão. Como assim, reverendo? Gratidão em um momento tão difícil como esse, o qual nós estamos passando. Queridos, se por um lado, ao longo do ano de 2020, e desses 3 primeiros meses que nós estamos passando com muita dificuldade, com muito aperto no coração, muitos amigos, muitos colegas de trabalho, muitos colegas de ministério, o Senhor aprove levá-los para si através desse vírus. Ainda assim, se milhares e milhares de pessoas têm sido levadas nessa pandemia, por outro lado, um exército tem se levantado. E é por isso que nós temos que ser gratos, não apenas a Deus, mas também a esse exército que tem se levantado, dando a sua vida, uns literalmente, para que possa contribuir de alguma forma para que outros continuem vivendo. Eu poderia, queridos, dar exemplos de homens, de mulheres, provavelmente algum deles, você que é da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão certamente conhece, que estão à frente da área da saúde, trabalhando por 12, 24, 36 horas seguidas, totalmente exaustos, cansados por estarem encarando a morte dia após dia, mas que não têm desistido do seu chamado, fazendo de tudo, ainda que a exaustão, para salvar vidas. Apenas a título de exemplo, essa semana eu conversava com uma ovelha preciosa de nossa igreja, e ela me disse o seguinte: reverendo, não está sendo fácil, que trabalha na área da saúde, aliás, trabalha direto com essas pessoas que estão acometidas com o Covid-19. Ela me disse: reverendo, não tem sido fácil. Nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra terrível. Uma guerra com o inimigo invisível. Tem dias que eu tenho que entubar 2, 3 pessoas. E ela me contou que naquele dia que nós conversamos, no departamento dela, ela havia presenciado o óbito de uma paciente que o departamento dela estava tratando, estava cuidando. Mas sabe, queridos, o que eu sou muito grato na fala dela é porque ao final de nossa conversa, ela me disse o seguinte: reverendo, tem sido muito difícil, mas o Senhor nos tem dado força. O Senhor nos tem dado força. Queridos, sabem qual é a força que o Senhor dá para essas pessoas se desdobrarem para fazer algo enquanto nós estamos a portas trancadas, estamos com medo, estamos passando por esse momento de festa, mas trancados em nossa casa? Sabe qual que é a força que motiva essas pessoas a lidar com esse vírus, a dar a sua vida, e como eu disse, alguns literalmente, a trabalharem a exaustão?
é a força da empatia, é a força da solidariedade, é a força da união, é a força do altruísmo, é a força do amor. É por isso, queridos, que ainda que estejamos passando por momentos difíceis, em primeiro lugar, nós temos que ser gratos, não apenas a Deus, mas temos que ser gratos pela vida de homens e mulheres que ao redor do mundo têm dado a sua vida para que a dor, para que o sofrimento, para que o acalanto chegue para pessoas que estão em meio à morte. E para que pessoas que estão prestes a morrer, já com o seu fiozinho de vida se esvaindo, possam ter um momento menos sofrido, menos dolorido. Mas em primeiro lugar, queridos, nós temos que ter um coração grato. Em segundo lugar, Cristo, que é o verdadeiro motivo para celebrarmos a Páscoa, Cristo também, Ele é a nossa esperança. A partir do momento que Jesus morre, a vida eterna é gerada, porque Ele ressuscita, e quando Ele ressurge, nós temos a certeza da vida eterna com Cristo Jesus. E João, no seu Evangelho, no capítulo de número 12, versículo 24, ele nos diz o seguinte: Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 12, versículo 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa foi uma das parábolas que Jesus conta sobre Ele mesmo, sobre o próprio trabalho de Jesus. Essa é uma das parábolas que Jesus conta sobre a sua própria obra. Mediante a sua morte, esta obra, após a sua ressurreição, abre as portas para a nossa salvação. Aliás, salvação essa não apenas dos judeus, mas salvação para todas as nações. A morte de Jesus é a semente a qual um teólogo, que embora não tenha a mesma teologia que a nossa, mas é um teólogo cristão, chamado Marcelo Barros, ele nos diz o seguinte: a semente, o sepultamento de Jesus é a semente fecundando o útero na terra, para que nós sejamos engravidados de esperança. O sepultamento de Jesus é a semente fecundando o útero da terra, para que nós sejamos engravidados de esperança. Mas, queridos, nós lemos um texto nessa noite que fala que um homem chamado Pedro, quando ele teve a oportunidade de falar desta esperança para as outras pessoas que perguntavam e que afirmavam que ele também estava com Jesus, ele se esquiva e ele diz: não, eu não conheço, não, eu nunca ouvi, não, eu jamais estive com esse homem. E com isso, Simão Pedro, ele comete o pecado de negar a Jesus. É claro que depois ele se arrepende. Mas muitas vezes nós encontramos na caminhada da nossa vida alguém sem esperança, alguém sem confiança
que Deus pode fazer alguma coisa. É por isso que eu lhe digo nesta noite, se você encontrar alguém sem confiança no futuro, se você encontrar alguém desesperançado, especialmente nesses momentos de dor aos quais nós estamos atravessando, você tem a oportunidade de dizer para essa pessoa que o momento o qual nós estamos atravessando, ainda que estejamos com medo da morte, ainda que estejamos atemorizados, ainda que nós que temos dentro de nós a esperança da redenção, ainda assim nós podemos abrir a nossa boca e dizer com a mais profunda confiança em nosso coração que nós temos a esperança naquele que um dia morreu, é verdade, mas que a morte não pôde contê-lo, que a morte não pôde detê-lo, mas que ele venceu a morte, ele se fez homem para que nós tivéssemos vida, mas não uma vida qualquer, uma vida em abundância, e que apesar do sofrimento, que apesar da dor, que apesar da morte que nós estamos caminhando lado a lado com ela, nós podemos dizer que esse Deus, como nos ensina o nosso credo, o credo apostólico, único Filho, Senhor, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Queridos, mas em último lugar, se nós podemos ter gratidão, se em segundo lugar se em primeiro lugar nós temos gratidão, se em segundo lugar nós também temos esperança, em terceiro lugar nós temos a certeza da vitória da vida sobre a morte. Se em primeiro lugar nós temos gratidão, se em segundo lugar nós temos esperança, em terceiro lugar nós temos a certeza da vitória da vida sobre a morte. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão um grande teólogo alemão que combateu juntamente com a resistência alemã antinazista. Aliás, daqui 5 dias nós completamos 76 anos, nós lembramos 76 anos de sua morte. Ele disse que quem compreende a Páscoa jamais se desespera. Amados amigos, irmãos, se nós compreendermos o verdadeiro sentido da Páscoa, se nós efetivamente nos apropriarmos do que efetivamente ela quer dizer e ela representa para nós, nós teremos fé, nós teremos confiança que a morte, ainda que reinasse absoluto no passado, mas há 2000 anos atrás, a morte perdeu a batalha para a vida. E ainda que um dia todos nós passaremos por ela, brancos, negros, ricos, pobres, doutos, analfabetos, patrões, empregados, todos nós passaremos por ela. Ainda assim, a morte de Cristo,
com a sua ressurreição, tirou das mãos da morte a última palavra sobre a nossa existência. A última palavra sobre a tua vida e sobre a minha vida. E quem vai dizer a última palavra não é a morte, mas é a ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E quem compreendeu isso do mais fundo, do mais profundo do seu coração, foi o monge agostiniano Martinho Lutero, expressando em uma canção que tinha como título Ein feste Burg ist unser Gott, que traduzido do alemão para o português quer dizer uma fortaleza poderosa é o nosso Deus, e que você que é da nossa denominação conhece como Castelo Forte, o hino 155 do nosso hinário. E Martinho Lutero, ao escrever a última estrofe, ele diz o seguinte: de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar, a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Cristo, o verdadeiro motivo para a nossa Páscoa. Em primeiro lugar, nos apresenta que nós devemos ter gratidão. Em segundo lugar, que nós temos que ter esperança. Mas em terceiro lugar, que nós devemos lembrar que a morte não tem a última palavra sobre a nossa existência, sobre a nossa vivência. Mas a ressurreição de Cristo é a vitória da vida sobre a morte. Quem tem a palavra final sobre a tua existência não é, querido, querida, coronavírus, não é o câncer, não é o AVC, não é nem mesmo uma vida longeva, não é nem mesmo uma idade avançada. E quem tem a última palavra sobre a tua existência não é nem a própria morte, mas quem tem a última palavra sobre a tua vida é a ressurreição do único da história da humanidade, por enquanto, que venceu a morte. Daquele que é o primogênito de muitos irmãos. Irmãos estes, os quais inclusive tratamos na sexta-feira do tema. Irmãos os quais nós devemos olhar e ver neles a semelhança de Deus. Amém. Nós vamos ouvir mais uma canção, logo em seguida eu retorno, farei uma oração e impetrarei a bênção. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo com que duvides de que um dia voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz
o meu sofrer. Queres prova mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Se você está atemorizado, firme-se nessa maravilhosa promessa do nosso Senhor. Mas não esqueça, essa promessa não é para você guardar as 7 chaves dentro de um cofre. Essa promessa é para você compartilhar com os teus familiares, com os teus amigos e com todas as pessoas que fazem parte do círculo da tua vida. Senhor, nós te agradecemos, porque, como diz o hino, nada nos assustará se temos Cristo por defesa. Senhor, que esta semana seja uma semana de graça sobre o teu povo. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor conduza a igreja e que o Senhor conduza as nações. Como sabemos que já tem as conduzido, Senhor, mas ainda assim nós somos falhos, muitas vezes a nossa fé, ela enfraquece, mas que quando nossa fé enfraquecer, nós possamos olhar para o passado e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador e Redentor Jesus o Cristo, e a doce comunhão e consolação do seu doce Espírito, seja com vós e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.
Queridos, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos aqueles que colaboraram para que este momento tão especial na nossa vida, que é o momento que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e em especial o nosso querido Eric, que contribuiu de uma forma tão excelente para que este culto pudesse ser realizado para a honra e glória do nosso Salvador. Quero te lembrar também, queridos, que na próxima semana nós teremos 2 cultos, o culto matutino e o culto vespertino. E quero também lembrar a você, queridos, é necessário que nós lembremos, você que é membro de nossa igreja, não deixe de ser fiel nas tuas ofertas, nos teus dízimos e nas ofertas para as reformas de nossa igreja também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.